Graça e paz, igreja, tudo bem? Sou Robson Soares e hoje nós estamos novamente aí com a ITVEC e vamos falar sobre homilética, né? Na quinta-feira tivemos aula presencial com os nossos irmãos e amigos lá na Igreja Vivendo em Cristo, no ponto de pregação da nossa irmã Tati, do nosso irmão Gilmar, não é? São os pastores lá daquela igreja, tipo Áquila e Priscila, que auxiliavam na obra do ministério de Paulo, né? Então vamos lá. Já tivemos as aulas na nossa apostilinha de interpretação bíblica de hermenêutica e na hermenêutica aprendemos alguns das três principais regras da hermenêutica, né? Só para lembrar, antes de a gente entrar na homilética, tá ok? Hermenêutica bíblica é o estudo dos principais métodos de interpretação bíblica, de textos bíblicos, né? E aí nós falamos as leis. A lei mais importante da hermenêutica é que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Devemos entender a Bíblia como ela diz. Se ela está dizendo que é A, se está dizendo que é pedra, e aí em diante. A nossa Bíblia é confiável e temos que confiar na nossa palavra, na nossa Bíblia, né? É claro que nós vamos ter meios de encontrar mais aprofundadamente a tradução mais próxima do original. Então, para isso, a hermenêutica vai nos auxiliar com algumas outras Bíblias diferentes, de traduções diferentes, a NVI, a Pentecostal, a Shed, a Bíblia do Ministro, não é? Entre outras Bíblias aí, a Bíblia Viva, entre outras Bíblias de estudo aí. Então vai chegar um tempo que os estudiosos de hermenêutica e interpretação bíblica, eles vão ter, exegese principalmente, eles vão ter uma série de Bíblia. Mais de 10 Bíblias, no mínimo 6 Bíblias eles vão ter. Alguns livros de tradução do original do grego e do hebraico, e aí em diante, ok? Então, interpretar a Bíblia, ela deve ser interpretada literalmente, porque a Bíblia diz o que ela quer dizer, não é? A segunda lei fundamental da hermenêutica bíblica é que as passagens devem ser interpretadas historicamente, gramaticalmente e textualmente, não é? Temos que ter o contexto, ou contextualmente, o contexto da Bíblia. Não é ler um versículo e achar que aquele versículo único diz, que aquela linha de versículo diz o que ele quer dizer. Mas é ler o contexto, entender o que o contexto diz, o que o contexto diz, não é? Gramaticalmente, vocês conhecem as leis gramaticais, que é entender a língua que você está lendo, conhecer as vírgulas, os pontos e aí em diante, compreender de forma bem prática a língua que você está lendo, do texto que você está lendo. Então, o português, nós temos que confiar no nosso português. Por isso a diversidade de Bíblia com tradição diferente, ou com linguagem diferente, né? Do português, mas com linguagem diferente. Historicamente é tentar entender quem está escrevendo, para quem está escrevendo, a cultura da época que foi escrito aquele texto, aí em diante. A terceira lei da hermenêutica bíblica é que a escritura é sempre a melhor intérprete da escritura. Você vai ler um texto da Bíblia e você vai ver que no contexto ele vai confirmar esta leitura, ele vai confirmar esse texto. Você vai entender que a Bíblia é a sua melhor intérprete, entendeu? Então você vai compreender que aquilo que a Bíblia diz naquele texto, em outros textos na concordância bíblica, ela vai dar a interpretação melhor, por que que Jesus disse aquilo, ou por que que o profeta disse aquilo, aí em diante, né? Vamos lá agora para a homilética, que foi a última aula que a gente teve, não é isso? Deixa eu baixar aqui para aparecer homilética no vídeo. Vou dar uma lida no texto aqui, você me acompanha aí, tá bom? Relação entre homilética e hermenêutica. Enquanto a hermenêutica é a ciência da arte de interpretar, a homilética é a ciência e a técnica de comunicar ou expor a mensagem bíblica. A ciência e a técnica de comunicar ou expor a mensagem bíblica. A palavra homilética, não é isso? Que vem do grego homilia, que significa persuasão, falar,
Assim sendo, muitos definem a homilética como a arte de pregar. As primeiras teorias acerca da homilética surgiram entre 345 depois de Cristo a 405 depois de Cristo, nos escritos de Crisóstomo, pregador da igreja primitiva, e também de Agostinho. Crisóstomo foi um grande pregador do cristianismo, defensor da divindade de Cristo e, acima de tudo, um dos primeiros que expôs a palavra homilética. Ele tinha um apelido chamado de Boca de Ouro, porque a sua oratória, o respeito que ele tinha pelos textos, pela forma de pregar e pelos ouvintes, a clareza com que ele falava de Cristo era muito grande. Por isso que João Crisóstomo pegou este apelido de Boca de Ouro, um grande pregador da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, defensor também da divindade de Cristo e um homem que foi um dos maiores, se não o maior pregador dessa era aí, dessa época que a gente falou aqui do cristianismo, não é? Todos gostavam, estavam sempre elogiando ou sugerindo os sermões, a pregação, a forma homilética de João Crisóstomo, tá bom? Existem hoje vários problemas homiléticos, eu posso dizer assim, na igreja. O texto diz aqui, ó, com certeza a pregação hoje sofre nas várias igrejas um problema que é notado pelos cristãos. Quais os tipos de problema na homilética, nas pregações hoje que você tem visto? Falta de preparo, olha lá, no A. Falta de preparo do pregador, pouca espiritualidade e falta de conhecimento da palavra. Então o indivíduo não ora, não jejua, não busca, ele não tem um conhecimento da palavra e ele não tem como falar do que ele não sabe. E aí eu vou repetir, tem coisas que a gente só sente depois que a gente entende. Há poucas coisas que a gente só entende quando a gente sente. No caso, o amor de Jesus Cristo, entre outras coisas. Agora, a maioria das coisas só vamos sentir após a gente entender. Você vai entrar na igreja e a impressão é que você sentiu primeiro, mas se você fizer uma análise sua, você vai ver que primeiro você ouviu a palavra. A Bíblia diz que a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, primeiro você ouve, você entende e só depois você vai sentir, porque o seu coração vai abrir, você vai estar sensível ao ouvir a palavra de Deus, não é? O B, falta de unidade no assunto. Começar pregando uma coisa e terminar pregando outra. Aquilo que eu já tinha falado na hermenêutica. O indivíduo começa a pregar começa a pregar o A, e aí em poucos minutos ele vai para o B, depois em poucos minutos ele vai para o C, e ele tem mais de 5, 6 tópicos na pregação dele, e o terceiro tópico já não tem absolutamente nada a ver com o primeiro tópico. Então os ouvintes, eles nem digeriram o primeiro tópico, e o pregador já foi para o segundo, para o terceiro, e aí a pessoa não entende, ela não absorve a mensagem, não absorve a pregação, não é? O C, falta de vivência real do pregador na fé cristã. Aí o negócio é feio, em relação ao que ele prega. Então, a gente tem o costume de dizer que a gente tem que viver o que a gente prega. Eu acredito que a gente tem que pregar o que a gente vive, não é? Então, há uma diferença entre viver o que prega e pregar o que vive. Você não vai lá pregar que é rico se você não é. Você não vai lá pregar que você tem algum dom que você não tem. Você não vai lá pregar uma passagem que você não conhece. Então, a falta de vivência real do pregador na fé cristã em relação ao que ele prega é muito, muito vista hoje. O indivíduo sobe no púlpito, diz que tem a unção de João Batista, bate em todo mundo contra o pecado, mas peca, entendeu? E a desculpa que esse pregador dá é que o ouvido dele é o mais próximo da boca dele e que o primeiro a ouvir é ele. Mas isso daí é só um jargão, uma palavra feita, criada pela igreja hoje, pelos pregadores hoje, pelo mundo cristão hoje, para dar uma desculpa naquilo que ele não é. Então, antes de ser alguma coisa, ou antes de falar alguma coisa, nós temos que ser.
Nós temos que pregar o que a gente vive, é ou não é? É mais fácil. Então, se eu tenho fé e eu tive a vivência de fé, eu vou falar sobre essa fé. Se eu li a palavra de Deus e consegui compreender e vivi aquele texto em mim, eu vou falar sobre isso. Não adianta eu inventar ou contar testemunho de outras pessoas. O D, falta de aplicação prática às necessidades da igreja. Pregar assuntos que não têm nada a ver com os problemas pelos quais as igrejas passam. A igreja passa por vários problemas hoje, não é isso? E aí eu vou falar sobre política no púlpito, vou falar sobre a minha história de vida. O testemunho é bom, a gente tem que testemunhar a fim de que as pessoas compreendam o que Deus fez na nossa vida. Mas existe um momento certo para isso. Eu não posso pegar, por exemplo, alguém me chama para pregar num culto de mocidade e me dá o tema de João 1:1. E aí eu vou lá pregar na mocidade, além de eu pregar o tema, João 1, trazer a mensagem de Cristo que está ali em João, eu vou falar da minha vida, do meu testemunho, de como eu arrumei um emprego, de como meus filhos cresceram, de como eu sou um pai que cuida dos meus filhos, que o meu trabalho foi castigante, foi o sol queimou minha cabeça, a minha esposa é amorosa, o meu filho é educado. Não, ninguém está lá para ouvir o que você quer falar da tua vida. As pessoas estão lá para ouvir a palavra de Deus e a gente tem que respeitar isso, ok? Então, a homilética é basicamente isso. A gente vai vir para um outro texto aqui. Cadê? Aqui. Também da homilética, né? Deixa eu tentar aproximar mais aqui para vocês entenderem. Coloquei no nosso grupo, as pessoas que estão lá no nosso grupo do WhatsApp, do estudo bíblico, vão ver este gráfico aqui, o triângulo. Deu um trabalhinho para fazer, mas o Senhor Deus nos deu graça, né? Esse é o triângulo da homilética. Deixa eu ver, cadê? Não está aparecendo aqui. Deixa eu mudar a posição do celular. Aí, agora sim. Triângulo da homilética. Eu deixei lá no grupo e pedi para os irmãos postarem que eles entenderam. E aí, tomara que alguém já tenha postado antes de eu colocar esse vídeo lá no YouTube, no nosso canal. Que o canal é de vocês, do pessoal que está fazendo o estudo bíblico lá, o curso junto com a gente na ITVEC, tá? Triângulo da homilética. Nesse triângulo, na ponta do triângulo está Deus, não é a divindade. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, pelo menos o meu esquerdo, está o mensageiro, o pregador. E no canto inferior direito do triângulo, lá na pontinha, pelo menos a minha direita aqui, está os ouvintes, os que estão na igreja ouvindo a palavra de Deus. No meio deste triângulo, ou melhor, neste triângulo, nós vamos ver que é muito fácil. Deus tem a mensagem, ele manda para o pregador dá para os ouvintes. Então, vem de Deus, vai para o pregador prega, e os ouvintes ouvem. Parece fácil. Lá na aula, na quinta-feira que a gente estava na aula presencial, nós falamos sobre isso. Desenhamos de forma grotesca o triângulo lá na lousa, mas agora ficou bem mais bonitinho, né? Graças a Deus aos irmãos que estavam lá conosco e que agora podem entender, porque aquele triângulo meu estava bem estranho. Mas amém. Então vamos lá. Não é simples assim. O Espírito me dá a mensagem, eu recebo a mensagem, vou lá e prego. Parece fácil, mas não é fácil. Então existe a comunicação entre Deus e o mensageiro, não é isso? Da parte de Deus, vai vir para a comunicação do mensageiro a palavra de Deus, a Bíblia. Vai vir a graça salvadora, que é o favor não merecido que Jesus Cristo trouxe para nós. E vai vir o Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo, o pregador vai entender sobre a graça. E ele, lendo a palavra, ele vai compreender esta graça e vai entender como transmitir esta palavra pregada. Vai receber de Deus. Então, a palavra nós já temos. Nós já temos a Bíblia. Eu vou orar para Deus me dar uma palavra. Eu acho melhor você ler e pedir para que Deus te dê o conhecimento dessa palavra. Porque se você ficar orando para Deus te dar uma palavra, mas você não lê a palavra, porque ele já deu a palavra, são um livro com 66 livros, a Bíblia com 66 livros, e ele já está escrito o que a gente precisa.
Lá já tem o que a gente precisa, não é? Então a palavra já foi dada. Então se você ficar orando para Deus te dar uma palavra, mas você não lê a palavra, vai ser a impressão que Deus não te deu, mas Deus já te deu. Te deu há milhares de anos atrás. Alguns anos, 1000 anos atrás, né? Ou alguns anos atrás. Podemos dizer a data certa de quando fulano escreveu, o Jeremias escreveu, o Paulo escreveu, não dá para dizer certamente, corretamente, né? Mas a palavra já foi dada, é isso que eu quero dizer. Então você lê primeiro e busca, mediante o Espírito Santo, a revelação, a interpretação, claro, seguindo as regras da hermenêutica. E a graça, que é o favor não merecido, vai garantir que o Espírito Santo, o sacrifício de Cristo, vai garantir que o Espírito Santo dê para você o entendimento do porquê que o Senhor fez com que o escritor escrevesse aquilo. Agora, a comunicação entre o homem e Deus, essa aqui de cima é a comunicação entre Deus e os homens. Mas aqui, a comunicação entre o homem e Deus inicia-se na santidade, na fé, na dedicação, na oração e na busca. Santidade, o pregador tem que entender que ele tem que estar em oração. Ele tem que estar buscando o Senhor. Os princípios de Deus é santidade. Ele não vai dar de graça para você uma coisa que é santa. Você tem que se manter em santidade. A fé, se você não crê no que você está lendo, não adianta você querer pregar. Você vai estar mentindo, enganando a si mesmo. A dedicação na busca, né? A dedicação na leitura, no estudo. Dedicação no tentar entender o que a Bíblia está dizendo. Em ler não só um versículo, mas ler o texto, o contexto, fazer pesquisa, fazer a busca da forma hermeneuticamente falando, homileticamente falando, correta. Oração e a busca desses três aqui de cima. Então o pregador, ele tem que ter a oração, tem que ter a busca, tem que ter a santidade, ele tem que buscar a Deus e orar, não é? Agora existe a comunicação entre o mensageiro e os ouvintes. E é aqui que a gente vê muita gente pecando hoje nas suas pregações, não é? A comunicação entre o mensageiro e o ouvinte, eu coloquei aqui, mas entre muitas eu coloquei essas poucas: verdade, justiça, fé, amor, dedicação, lealdade, compromisso e postura. Eu vou começar daqui para cima, de baixo aqui do último palavra que eu escrevi aqui para cima. Por que eu vou começar de postura? Porque a primeira mensagem que um pregador, seja ele numa casa, no vídeo, na igreja, no púlpito, na rua, no trem, no metrô, a primeira mensagem que ele vai passar para os ouvintes é a mensagem visual, entendeu? E na mensagem visual, o que conta é a postura, não é? Já pensou, você chega na igreja com a tua esposa e os teus filhos para ouvir uma mensagem, e o pregador tá lá com uma calça prensada a vácuo, todo largado em cima do púlpito, camiseta aberta, todo largado, pé em cima da cadeira vazia, você entendeu? Mexendo no celular, não com ética, não com postura, dificilmente a gente vai acreditar que esse homem vai trazer alguma mensagem que vai edificar alguma coisa para nós, ou no trem, ou no ônibus, ou seja lá onde for. Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. Isso aí é uma verdade, mas ele usa aqueles que estão dispostos aqueles que ouvem a voz dele. E existe uma sensibilidade entre o homem e Deus, entendeu? E a gente tem que entender a diferença entre o homem que ouviu de Deus e transmitiu a mensagem e o homem que foi com as suas próprias ideias. A gente leu lá, a gente estudou lá na hermenêutica que a gente não pode interpretar o texto, moldar o texto para passar para o público as nossas ideias, a nossa vontade. Você entendeu? Não. A gente tem que entender a Bíblia da forma que a Bíblia está falando e a gente tem que pregar a palavra de Deus baseado naquilo que a palavra de Deus diz, não é? Compromisso é a pessoa ser comprometida àquele culto. Ele orar, ele jejuar, ele buscar, ele ler, ele pesquisar, ele achar as fontes corretas com base
na palavra de Deus, com base nas verdades do Evangelho. E lealdade acima de tudo, né, irmão? Lealdade também é importante, porque o pregador que não é leal à palavra de Deus, leal ao pastor que o convidou, ou seja lá quem foi o líder que o convidou a pregar, ele vai subir no púlpito e vai fazer aquilo que a gente falou quase agora, contar história, não é? Contar história. Ah, eu sei pregar sobre isso, eu sou formado em história do cristianismo, mas ele não é. E aí ele talvez vai chegar lá, as pessoas vão esperar algo diferente dele, mas ele não tem para levar, para entregar para aquelas pessoas. A dedicação, que é algo muito importante, né? Que é a dedicação na oração e a dedicação na busca, na leitura, não é? O amor acima de tudo pelas pessoas que vocês estão pregando. Eu costumo dizer para os irmãos, se for chamar alguém para pregar na nossa igreja, chame alguém que pastoreie, chame um pastor, se ele tiver o tempo, traga ele. Porque esse pastor, ele ama ovelha e ele cuida de ovelha. Ele não vai bater, matar, machucar as ovelhas de outro pastor, porque ele sabe como é difícil ganhar uma alma e mantê-las na igreja, não é? Fé, justiça e verdade para o ouvinte. Hoje, a gente vê que existe uma dificuldade grande na ética da pregação. Você vê hoje no YouTube, eu tinha até alguns vídeos aqui, eu não vou colocar aqui para a gente ver os vídeos, porque existe um problema sério. Eu posso tomar aí esqueci o nome aqui, mas eles podem até bloquear o meu vídeo se eu colocar o vídeo de certos pregadores que rolam aí no YouTube, né? Então nós temos aquele pregador que você já viu o vídeo, ele quebrando a mesa da ceia, ele gritando, e não é pelo gritar que você vai convencer a pessoa que a palavra de Deus é verdade, nem convencer ninguém do pecado e nem da verdade gritando. Batendo em cima do púlpito, que foi o caso desse irmão que eu comentei agora, ele quebrou a mesa da ceia. O outro bateu em cima da Bíblia e quebrou o púlpito de vidro do irmão. O outro pegou um copo d'água, e eu fazendo a oração da fé, e ele encheu a boca de água e cuspiu na boca do membro do irmão que estava recebendo oração, e depois jogou a água na cabeça do irmão. Então isso daí, me desculpa, é antiético, entendeu? É nojento uma coisa dessa, né? E cuspir na boca da pessoa. Então ele acha que ele tem o poder de curar. Irmãos, nós não temos poder de nada. O poder do pregador é a oratória, é o entendimento do que ele está falando, é a fé em Jesus Cristo, e o Espírito Santo, quem está nele, é quem faz a obra. O Espírito Santo, quem ungiu ou quem inspirou o pregador, quem está guiando o pregador, é quem faz os milagres. Entendeu? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque muitas pregações parecem boas, pregações eloquentes, e aí em diante, mas a mensagem está nos levando para um lugar diferente daquele que Jesus quer que a gente vá, entendeu? Então, baseado nisso que eu falei para vocês, vocês vão procurar alguns vídeos aí e vocês vão ver essas coisas errôneas aí que eles têm feito, né? Falar mal de pessoas ou de outra igreja em cima do púlpito, jogar indireta em cima do púlpito para as pessoas, palavras torpes, falar de roupa íntima, falar palavrão, contar história de vida sexual ou devido à sexualidade, tudo isso não existe numa mensagem, entendeu? Então a gente tem que ter o respeito para com as pessoas que estão ouvindo. A homilética está nos ensinando hoje que o púlpito não é uma vitrine para você, um palco para você ir lá e mostrar que você sabe alguma coisa. O púlpito, ou seja lá onde você vai parar para pregar o Evangelho de Deus, a homilética vai nos ensinar que você tem que ter ética e conhecer Deus. Como é que eu falo de alguém que eu não conheço? Como é que eu falo de Jesus se eu não conheço? Entendeu? Uma outra coisa que estávamos falando, que é importante eu frisar aqui, que às vezes, Jesus Cristo, o plano da salvação. E o mensageiro tem que levar os ouvintes ao arrependimento, à conversão a Cristo, à salvação e a Deus. Entendeu? Então, se eu tenho ouvintes na minha mensagem que eu estou pregando e ensinando, e sei que eles já são
cristãos já conhecem a Bíblia, já são entendidos, aí sim eu posso pegar lá qualquer personagem do Antigo Testamento ou até do Novo e contar a história dele, vir com um documento histórico ou como historiador, falar da vida e do testemunho de Moisés, falar da vida e do testemunho de Davi, falar da vida e do testemunho de Abraão, e entre outros, entendeu? Só que quando eu tenho ouvintes que ainda não conhecem Jesus, Jesus é o único que salva. Toda a pregação da igreja primitiva era voltada a Cristo. A igreja primitiva era cristocêntrica. E aos pregadores de hoje a gente não está mais vendo isso. Entendeu? E eu não podia falar de homilética para vocês, de hermenêutica, interpretação bíblica, da arte de pregar, sem dizer isso. A arte de pregar não é ir lá e contar a história, seja lá de quem for, sem trazer salvação. Porque imagina eu ir lá e pregar a história toda de Moisés e depois perguntar quem quer aceitar Jesus. Se a pessoa nunca entrou numa igreja, ela vai falar, no Jesus eu não quero não, mas esse Moisés eu quero. E biblicamente falando, Moisés não tem salvação, Davi não tem salvação, Elias não tem salvação, só Jesus Cristo tem salvação. Então, se existem pessoas ouvintes que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, elas têm que ouvir sobre Jesus Cristo. Não é isso? Sobre Jesus Cristo. Não é errado pregar sobre Davi, nem Moisés, nem Elias. Não é errado, irmãos. Não é. Só que as proporções que a igreja tem tomado hoje é isso. As pessoas não estão mais ficando na igreja porque estão cansados de ouvir a história que está na Bíblia, não estão mais ouvindo a verdade do cristianismo. Nós somos cristãos, entendeu? Então, o pregador pode pregar no Antigo Testamento? Claro que pode. Há vários testemunhos no Antigo Testamento que vão nos ensinar muita coisa. O testemunho do arrependimento de Davi, da liderança e da oração de Moisés, da fé de Elias e Eliseu, entre outras coisas, entendeu? E aí a gente vai compreender que é uma mensagem boa. Só que quando a pessoa nunca ouviu falar do Evangelho, ela precisa ouvir de Jesus Cristo. De alguma forma, a sua mensagem tem que levar a pessoa a olhar para Jesus. A Bíblia está escrito lá, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Graça e paz, igreja. Novamente estamos aqui. Vocês viram aí o videozinho da explicação da homilética, né? Da apostila, que vocês já têm aí na casa de vocês, e é uma bênção, uma maravilha, né? Os irmãos que estão estudando conosco. Na próxima aula, os irmãos que estão acompanhando vão ver, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a exegese e também já vamos aplicar a prova na outra segunda, né? A prova da interpretação bíblica. Eu quero agradecer, esse finalzinho de vídeo aqui é para agradecer os irmãos e amigos que agora fizeram os seus trabalhos lá na igreja, entregaram os seus trabalhos lá na igreja. Os irmãos que entregaram o vídeo para mim no WhatsApp, lá no PV, os irmãos que colocaram o vídeo lá no grupo, e os irmãos que apresentaram o seu trabalho lá na sala de aula de interpretação bíblica. Ficou muito bom, muito maravilhoso. Quero dizer para vocês que os nossos estudos, a nossa busca, a nossa leitura, a nossa oração é para vocês. Tudo que a gente faz, a ITVEC faz, a igreja faz, os pastores da igreja Vivendo em Cristo faz, é para vocês que estão aí estudando junto conosco, tá? Quero desejar, talvez não tenha outro vídeo antes da passagem de ano. Então, quero desejar a todos boas festas, um ótimo final de ano e um começo de 2021, ó, perfeito, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe cada um e que orem por nós, continuem orando por nós, não desistam, continuem firme, compartilhe esse vídeo aí, ative o sininho, se inscreva no canal. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau.